A ignorância é uma bênção. E eu vou te provar que isso é totalmente errado. Se você está aqui nesse vídeo, é porque você está buscando conhecimento. E esse conhecimento te deixa menos ignorante. Se você é como eu e estava vivendo naquela rotina, ou está vivendo nessa rotina, eu vou te explicar como é que é a minha rotina. Eu acordo de manhã, tomo o meu café, lavo a cara, escovo os dentes e faço isso todos os dias. Eu tava percebendo, cara, que o quanto de tempo eu tava desperdiçando fazendo isso. Não fazendo, tem que ter uma rotina e tal, mas eu tava vivendo exatamente igual todos os dias. Olha que loucura. Eu comecei a observar tudo, todos os lugares que eu trabalhei, tudo que eu fiz, eu sempre tive as mesmas, as mesmas conexões. Eu acordava de manhã, ia trabalhar, tomava meu café, trabalhava, pegava o mesmo destino, conversava com as mesmas pessoas e voltava para casa. Sei lá, aí eu ia assistir algum vídeo, sei lá, ia assistir um jogo, alguma coisa, me distrair um pouco. E eu comecei a observar isso, tanto nos vídeos que eu obtive conhecimento, que a gente desperdiça a nossa vida fugindo do que realmente é necessário, do que a gente, por exemplo, tem uma vozinha lá na nossa cabeça para a gente seguir os nossos sonhos, né? Que a gente tem que conquistar nossos objetivos. Só que por muito tempo a gente fica esperando que vá acontecer alguma coisa na nossa vida que de repente mude totalmente, que aconteça algo ruim e aí tem aquela virada de chave que vai mudar a nossa percepção e a gente vai começar a correr atrás dos nossos objetivos, fazer tudo que é necessário para conquistar nossos sonhos. Só que o tempo vai passando e a gente vai começando a repetir os mesmos ciclos. A gente vai conversando com pessoas que têm o mesmo padrão de pensamento, e cada dia que a gente faz isso, cada momento, cada situação que se repete é tempo desperdiçado, porque a gente não está vivendo nada novo, a gente não está tendo novos pensamentos, a gente não está tendo novas sinapses. E quando isso acontece, a gente acaba entrando no automático, sem perceber, e vivendo semana após semana, meses após meses, anos após anos, e a gente continua se enganando, deixando nossos sonhos para trás, deixando nossos objetivos, nosso propósito, o porquê que a gente veio aqui para esse plano, e aquela vozinha nunca, nunca sai de lá, e a gente tenta aquietar ela. Final de semana a gente vai lá, toma um trago, bebe, né, sai com os amigos, ou sei lá, entra na Netflix lá, acha um filme, uma série, fica se anestesiando disso, entra no TikTok, entra no Reels e continua fazendo isso por anos e anos. Enquanto as distrações vão tomando a nossa vida, cada vez mais a gente vai deixando nossos sonhos de lado. Eu estava fazendo exatamente o que todo mundo estava fazendo. Eu tomei conta disso e percebi que aquele não era o caminho. Eu só estava adiando algo e isso estava me deixando cada vez mais frustrado, me deixando mais ansioso. E eu sei que isso era uma fuga. Então eu tomei consciência disso. Comecei a buscar conhecimento, novos pensamentos começaram a surgir na minha cabeça. Eu comecei a tomar a atitude de gravar vídeos, comecei a entrar numa jornada interna. E eu vou falar sobre isso porque é assim que a gente consegue começar a colocar tudo em prática. Como? Tendo autoconhecimento. Quando a gente começa a entender os nossos medos, qual é o nosso potencial, o porquê a gente veio nesse mundo, automaticamente a gente começa a ter autoconfiança. Autoconhecimento gera autoconfiança para dar início ao que realmente a gente veio para cá. E quando a gente sabe o que é, o que realmente faz sentido para nós, o que realmente a gente tem que fazer aqui, qual é o nosso objetivo aqui na Terra, fica muito mais fácil. É como se a gente tivesse uma estrada e a gente pegasse uma estrada que não é nossa. A gente entra nesse caminho, nessa estrada, e essa estrada é cheia de buracos, cheio de acidentes, um trajeto totalmente errado, que não é o nosso. A gente começa a ter as nossas frustrações. E quando a gente pega um caminho que é o nosso, que a gente sabe
que aquele é o caminho, tudo fica mais simples, fica mais nivelado, tudo começa a fazer sentido na nossa vida. É por isso que eu falo desse autoconhecimento. Quando você se autoconhece, entra nessa jornada interna para se conhecer, a gente vai conhecer o nosso inimigo. O nosso inimigo, ele não é externo, nosso inimigo é interno. É muito fácil a gente lutar contra o inimigo externo. A gente sabe como lidar com o inimigo externo. Se é sei lá, uma pessoa queira nos assaltar, a gente sabe como se defender, ou sabe como reagir, né? Ou não reagir, seria a palavra. Não, o certo é não reagir, mas quando a gente está numa briga externa, assim, a gente sabe que tem que dar murro, se tiver uma faca, a gente vai usar uma faca, ou mata-leão, sei lá, cara. Mas é muito mais simples a gente lidar com quando é algo externo. Mas quando é algo interno, a gente não sabe por onde começar, a gente não conhece nada. E é por isso que eu falo, tem que se conhecer, tem que saber qual são os seus monstros, o que está te afetando na vida, o que está te atrapalhando, por que você está procrastinando. Tu entende o que eu quero chegar? Faz sentido isso para você? E só assim você vai dar continuidade no seu trabalho, você vai parar de adiar os seus sonhos. E é o que eu estou fazendo aqui. Eu só comecei a gravar vídeo porque eu comecei a entender os processos internos dentro de mim. E cada dia é um demônio, é um inimigo diferente. Ele é a coisa mais triste do mundo, é tu não saber com quem você tá lutando. Então não pense que isso é uma coisa que vai, não, eu vou curar, nunca mais vai existir isso aqui, eu vou entrar numa jornada e isso vai terminar. Não, é dia após dia, tu vai estar se conhecendo, vai estar se autodesenvolvendo para que você continue na batalha de seguir a sua jornada, seus sonhos, tudo aquilo que faz sentido para você. Quando a gente segue o outro caminho, que é das distrações, daquele prazer momentâneo, prazer do final de semana, o álcool, ou as drogas, ou qualquer outro tipo de vício, no videogame ou na pornografia, a gente alivia esse estresse, essa ansiedade, mas a gente continua frustrado, isso nunca termina. E quando a gente começa a seguir realmente os nossos sonhos, como eu falei, a gente se torna uma pessoa muito mais feliz, muito mais completa. E é o que eu realmente estou sentindo agora, gravando esse vídeo para vocês. E é como se eu fosse um canal, entrasse uma mensagem, eu buscasse conhecimento e eu fosse um canal de transmissão, estivesse transmitindo isso para você, para mudar a sua vida, mudar os seus pensamentos. Tudo aquilo que você aprendeu tem que ser refeito, tem que ser resetado. E esse é o meu objetivo aqui. Essa é a minha obrigação, de estar passando toda essa informação para você, para que você comece a dar início à sua jornada, o seu autoconhecimento, tudo para que você nasceu para ser, tá bom? Então, eu não pedi em nenhum momento aqui, curte esse vídeo. Mas se você puder curtir esse vídeo, se não é inscrito no canal, se inscreve no canal, porque eu sempre vou estar transmitindo algo de relevância, de importância, gerando valor aqui no YouTube, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus e até um próximo vídeo.